A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas. Hoje nós vamos compartilhar uma palavra e falar um pouco sobre o governo humano e sobre aquilo que Deus quer que a gente viva através da fé. Deus estabeleceu para que nós alcançássemos o êxito, a vitória em todas as áreas da nossa vida através da confiança nele, através da fé. Todas as bênçãos e promessas da sua palavra o Senhor estabeleceu para que nós desfrutássemos dela, mas através da fé. Deus muitas vezes nos prova e passamos por circunstâncias para que a gente vença, também através da fé. Por quê? Porque a fé é possível para todos. Não é por capacidade, não é por conhecimento da Bíblia, não é por cursos superiores, ser muito inteligente, muito habilidoso, tocar bem, falar bem. Não, tudo se vence, tudo é pela fé. Todas as nossas vitórias, porque assim todos se tornam iguais diante de Deus. Todos têm a capacidade de obter a vitória em cada setor da sua vida, em cada circunstância que cada um passar. Todos nós somos diferentes naquilo que somos trabalhados, mas iguais diante de Deus. E aí Deus, então, a Bíblia diz que ele já colocou em nós uma porção de fé. E aqui a gente vê no livro de Gênesis, já logo do começo, o governo humano tentando se levantar. E aqui Deus traz uma demonstração e ela não é muito diferente dos dias em que nós vivemos hoje. Então aqui as trevas já estavam trabalhando e Deus deixa esse exemplo de que como as circunstâncias apareceriam e como Deus queria que as coisas fossem feitas, porque em Gênesis 11 nós vemos a Torre de Babel e em Gênesis 12 nós vemos então Abraão sendo chamado, né? Então, chamado para fora. Abraão estava no meio dos ídolos na Babilônia, em Ur dos Caldeus, e aí ele é chamado para fora. Nós somos a igreja. Igreja significa aquele que foi chamado para fora. Eclésia, aquele que saiu então do mundo, no nosso caso, para viver uma vida guiada pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, por tudo aquilo que Deus estabeleceu para a sua igreja viver. Então, até em Gênesis 11, o homem ainda não tinha nenhum governo para um povo. Então, aqui em Abraão, no capítulo 12, Deus chama Abraão para formar um povo. E esse povo, a descendência de Abraão, que chegou até nós, somos esse povo para sermos guiados por Deus, pela sua autoridade, pelo seu Espírito. Mas em Gênesis 11, o Senhor nos deixa este maravilhoso exemplo e que ele aparece nos nossos dias quando a gente vê como está o mundo. Gênesis, capítulo 11, versículo 1 diz assim: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Então existia somente uma língua que predominava. Versículo 4 diz assim: Disseram: Vinde e edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus. E tornemo-nos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, desse modo, o Senhor os dispersou dali, pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. A princípio, parece que tudo está conforme a vontade de Deus. Eles tinham uma mesma maneira de falar.
e eles eram um povo unido. Deus quer isso para a sua igreja, uma maneira de falar e um povo unido. Mas, versículo 4 diz assim: vinde e edifiquemos, isso aqui o povo diz, vinde e edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Aí estava o engano. Eles queriam edificar, mas eles queriam aparecer, serem famosos, serem exaltados, serem reconhecidos. Através da torre, a torre daria uma segurança, porque há pouco eles tinham passado pelo dilúvio, consequentemente, eles estavam com medo de tudo o que tinha acontecido. Mas o que Deus queria ensinar para o homem era que o homem deveria viver pela fé. Porque quando Deus fez uma aliança com Noé, Deus disse que não mais destruiria a terra com água. E aí, então, aquela aliança com Noé, depois da chuva, viria, então, o seu arco que estaria no céu. Então, o homem teria que aprender já desde Noé a confiar em Deus, que se Deus disse, assim será. Porque Deus disse a Noé: eu não vou destruir mais a terra com água. E aí, o sinal era que depois da chuva viria o arco no céu. Então, o homem teria que aprender a passar pelas circunstâncias, confiando em Deus, sabendo que a vitória viria no final. Foi isso que ele estabeleceu lá em Noé e que era para o homem seguir nessa direção. Mas o homem se desviou, tendo em vista que as trevas nos seduzem sempre, nos tentam, e o inimigo é tentador para nos desviar da presença do Senhor e não confiar na sua promessa. E aqui o inimigo entrou tanto, as trevas entraram tanto no homem, que o homem disse: não, agora nós vamos fazer um negócio aqui, nós vamos ter segurança, vamos falar uma só língua e vamos ser exaltados. E aí parecia que era algo bom, mas não era, porque eles não tinham a base real, que era Cristo, eles não tinham a rocha, eles não tinham a realidade, eles não estavam tomando a direção de Deus. Em Gênesis 12, Deus chama Abraão e diz: sai da tua terra, da tua parentela. E aí, ali Deus faz uma aliança com Abraão e Abraão ouve Deus. Era essa a questão do homem na Torre de Babel. Ele não estava ouvindo Deus, ele não estava querendo estabelecer a vontade de Deus, ele estava querendo fazer aquilo que estava no seu coração. Aquilo que eles intentaram, não, agora nós vamos fazer, e aí falamos todo mundo a mesma coisa, estamos numa unidade, agora nós vamos fazer o que nós bem entender. E aí Deus disse: não, vocês precisam do meu governo para edificar tudo aquilo que precisa ser edificado. Isso serve para nós hoje, para que a gente esteja sendo edificado nos fundamentos da verdade de Deus, para que todas as coisas que nós estejamos realizando sejamos bem-sucedidos. E aí o Senhor será exaltado, e não nós. Aí as pessoas verão que existe um Deus em Israel, que existe um Deus sobre as nossas vidas, quando todas as coisas que nós fizermos for na dependência de Deus. Então, quando nós começamos a realizar alguma coisa, algum intento, algum projeto que nós temos, alguma coisa, alguma novidade, nós temos que depender de Deus. Nós temos que buscar se é da vontade de Deus. Ainda que todas as coisas nos pareçam muito bonitas, muito bem executadas, está tudo certinho, mas eu tenho que perguntar para Deus: é da vontade de Deus que eu edifique? Porque se não é da vontade de Deus, nós vamos edificar para nós mesmos. E se nós edificarmos para nós mesmos, logo vai ruir, porque não vai exaltar o nome do Senhor. Porque não vai cumprir sobre a nossa vida o propósito para o qual Deus nos chamou, que é para exaltar o seu nome. E aqui o homem entrou nesse engano, e quando ele chamou Abraão, então, nós vemos na vida, na história de Abraão, um homem que ouvia a Deus e exaltava a Deus e obedecia a Deus, independente da dor, da tristeza, do dano que ele sofresse ou do benefício que ele tivesse, independente de qualquer coisa, Abraão buscou ao máximo. Claro que todos sempre erram, todos em alguma área cometem pecado. Abraão não foi diferente com ele,
Mas na maior parte do tempo, o foco de Abraão era exaltar o Senhor, era fazer a vontade do Senhor. A primeira coisa que ele teve que sair foi do meio da família. Então, isso é uma coisa que já saiu da zona de conforto, já foi para um lugar que ele não conhecia, ele teve que confiar sem ver, né? Isso é fé, a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não vêm, ele não via a terra, mas Deus prometia e dizia vai, e ele ia. Então ele saiu daquele ambiente que ele estava para confiar naquilo que Deus dizia. Assim é conosco. Sair do ambiente que nós estamos para confiar naquilo que Deus promete para nós. Então, quando nós vamos sair desse ambiente, nós temos que perguntar para o Senhor qual é a direção, o que Ele quer que nós façamos, como Ele quer que nós realize. E a gente tem que ir invocando, pedindo testificação. Senhor, não estou ouvindo, eu preciso te ouvir. Senhor, me responde, levanta um clamor. Deus vai mostrar. Ele vai abrir a porta ou fechar a porta. E uma das passagens que muito nos estimula é a questão de termos paz. Se nós temos paz, nós temos que fazer. Se nós não temos paz, nós não temos que fazer, porque Deus não vai abençoar aquele projeto, aquele intento que nós temos. A dependência de Deus, ela tem que ser fundamental nas nossas vidas. E o que eles queriam lá na Torre de Babel era uma questão de edificar alguma coisa independente de Deus naquilo que eles estavam intentando. Uma só linguagem, um só povo, mas sem o desejo de engrandecer o nome do Senhor. E o Senhor nos traz essa palavra de Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5, que diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Então, Jesus, ele tinha uma dependência constante de Deus. Então, nós temos que fazer, Jesus sempre é o nosso exemplo, o nosso modelo que nós temos que seguir. Então, aquilo que Jesus fazia é o que nós temos que fazer. Por quê, amados? Porque muitas vezes, por que nós intentamos e fizemos alguma coisa e lá no meio a gente desiste? Por que a gente não chega até o fim? Porque a gente não pegou uma testificação, não pegou a resposta de Deus no começo da edificação. Não dependeu de Deus no começo daquele projeto, daquele sonho, daquilo que nós intentamos. Mas quando nós ouvimos Deus e Deus diz, vai, porque eu vou estar no comando de todas as coisas, quando Deus testifica no meio das circunstâncias, no meio da edificação, no meio daquele processo, nós seremos atacados, porque o inimigo ele é tentador. E aí, se nós desanimar, se nós ficar meio abatidos, será que era para eu fazer, né? Será que era para eu realizar? Aí a gente vai lembrar assim, não, Deus disse lá no começo que era para eu fazer. Se ele disse, eu vou seguir em frente. Então, quando o Senhor começa o projeto e no meio a gente meio que se atrapalha, porque o inimigo sempre vai nos tentar, e se desanima, e se confunde, e fica perguntando se era para terminar, se é para terminar, se é para concluir, nós vamos lembrar de que Deus disse, vai, porque é para fazer. Aquilo vai sempre nos renovar e vai fazer com que o inimigo retroceda e a gente avance com a plena convicção de que aquele que começou a boa obra, como diz a sua palavra, vai completar. Deus é fiel e vai nos sustentar. E ali então nós retomamos as nossas forças para que as coisas sejam edificadas. E aí lá no final a gente vai ver, realmente, o Senhor edificou essa obra e a gente vai dar glória a Ele, porque é Ele quem nos sustenta. Não somos nós, é Ele que faz através de nós. Por isso nós precisamos depender da sua verdade, da sua palavra, da sua resposta. Amém? Te inscreve no canal. Curte, comenta, compartilha com mais pessoas que você acha que desejam ouvir essa palavra. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e sempre esteja no começo do projeto de todos os sonhos que nós temos que edificar. Que nós possamos depender sempre da sua direção. Em nome de Jesus. Amém.